Prometeus roubou o fogo dos deuses e deu ao homem. Por isso ele foi acorrentado a uma rocha e torturado por toda a eternidade. Na opinião do barista de hoje, eu vou falar sobre mais uma grande obra do divisivo Christopher Nolan. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Coffee X. Eu sou o Felipe Xavier e esse é o Opinião do Barista, um segmento aqui do Coffee X em que eu trago a minha opinião sobre filmes e séries para te contar se vale a pena ou não assistir alguma coisa. No episódio de hoje eu vou falar sobre Oppenheimer, o mais novo filme de Christopher Nolan, um diretor que eu gosto muito, mas que divide opiniões. Eu sei que o assunto do momento aí é o Barbieheimer, e eu vou ver Barbie também e gravar aqui, mas eu escolhi começar pelo filme do Nolan. Se você gosta do trabalho que eu tenho feito aqui no Coffee X, eu quero te convidar para o nosso grupo aberto lá do Telegram. Lá tem vários participantes do Coffee X e ouvintes também. O grupo ainda tá com pouca gente, mas eu gostaria muito de conhecer você que escuta o podcast. Essa criação de comunidade é uma das coisas mais legais sobre produzir conteúdo. Então, junte-se a nós lá no grupo do Telegram. Você pode procurar Coffee X Podcast no Telegram ou clicar no link que tem na descrição desse episódio aí onde você está me ouvindo, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o filme, sem spoilers, apesar de ser história, né? Oppenheimer é o 12º filme dirigido por Christopher Nolan, diretor britânico de 52 anos, responsável por grandes filmes como A Origem, que é aquele filme que a galera entra no sonho dos outros, Amnésia, que é o filme que é feito de trás pra frente, Interstellar, que é aquele filme que tem o Matthew McConaughey chorando pra caramba, que virou meme, e é um dos meus filmes preferidos dele, e a trilogia do Batman, que tem o melhor filme de super-herói de todos os tempos, que é o Cavaleiro das Trevas. Na minha opinião, é claro. O Nolan é muito famoso por ser um advogado dos efeitos práticos. Ele sempre prefere filmar o máximo de coisas possíveis do jeito mais realista que dá, com o uso mínimo de computação gráfica, né, que é o famoso CGI. Ele foi por muito tempo ovacionado como um diretor visionário, mas nos últimos anos virou meio que uma modinha falar mal dele e não gostar dos filmes dele pelos mais variados motivos. Seja pela explicação excessiva que ele costuma fazer, o que é algo que não me incomoda, mas também porque dizem que ele não sabe lidar muito bem com emoções. E veio um hate maior ainda recentemente porque ele lançou o penúltimo filme dele no meio da pandemia, meio que com um discurso que ia salvar o cinema. E aí eu confesso que esse penúltimo filme dele, que é o Tenet, é um dos piores filmes dele, assim, mas ele tem muita ficha pra queimar comigo ainda, pra eu desgostar dele, tá? Dito isso, Oppenheimer conta a história do cientista americano J. Robert Oppenheimer e o seu papel no desenvolvimento da bomba atômica. O filme foi baseado num livro que se chama Oppenheimer, O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano, escrito por Kai Bird. Eu preciso começar dizendo que, apesar de a maioria das pessoas gostarem muito de biografias e histórias reais, eu não curto tanto. Eu gosto num nível normal. Eu geralmente prefiro ficções a histórias reais. Então, eu acredito que esse é o motivo pelo qual eu não colocaria esse como um dos melhores filmes do Nolan, que muita gente já está fazendo, mas com certeza é um filmaço. Tecnicamente, não há muito o que falar, além de que é um espetáculo audiovisual, como o Nolan consegue fazer sempre. Se você tiver a oportunidade de ver esse filme no cinema, veja. O filme é gigantesco, é visualmente estonteante,
e é uma experiência sensorial, de fato. Com certeza vai concorrer a todas as categorias técnicas lá do Oscar e provavelmente vai ganhar várias delas. É definitivamente um grande filme, não só na magnitude, mas na duração. Tem 3 horas. Mas isso não foi um problema pra mim com esse filme, porque eu gosto do ritmo que o Nolan conseguiu contar a história. Apesar de achar essa intensidade um pouco exagerada no começo, porque todas as conversas são muito intensas, mesmo quando não precisa ser. Principalmente quando a gente tá conhecendo o Oppenheimer no começo, tudo é muito intenso, tudo é muito alto, e eu acho que o filme podia começar um pouquinho mais calmo. Mas ele já começa com a nota lá em cima. Ainda assim, eu fico um pouco dividido, porque a forma como ele consegue retratar físicos fazendo contas em quadros, reuniões burocráticas de políticos decidindo os rumos do que fazer, e até audiências judiciais é de uma urgência que te deixa na ponta da cadeira simplesmente com pessoas recitando monólogos. O filme tem muitos personagens. Eu vou citar só 4 aqui que eu considero como principais, que são o Oppenheimer e a esposa dele, que é a Kitty Oppenheimer. Eles são vividos pelo Cillian Murphy e a Emily Blunt. A gente também tem o Matt Damon, que vive o general Leslie Groves, que foi o cara que contratou o Oppenheimer para liderar o projeto Manhattan. Esse era o nome do projeto da construção da bomba atômica. E por fim, o Robert Downey Jr., que vive o Lewis Strauss, que ele foi um dos membros originais da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos em 1946 e, na década de 50, ele atuou como presidente da comissão. Esses são só 4 dos personagens principais, mas esse filme tem muita gente. E quando eu digo muita, é muita gente mesmo. Tem vários rostos que vão aparecer e você vai pensar, conheço. Nossa, o que esse fulano tá fazendo aí nesse papel? Vai por mim, teve umas horas que eu dei até umas desconcentradas com os atores e atrizes que foram aparecendo. Uma das reclamações mais frequentes do Nolan que eu vejo a galera fazer é esse problema dele lidar com as emoções. Então a galera fala que os filmes dele são muito frios e que não conseguem atingir a gente e pegar a gente pelo coração. O que eu concordo em partes. Na verdade, eu vejo muito a galera falar, ele é muito frio. Aí em Interstellar, que o filme dele é super emocional, as pessoas falam que é brega. Então eu não consigo encontrar muito bem esse meio termo do que as pessoas falam. E nesse filme aqui, eu sinto esse distanciamento emocional, sim, porque não tem personagens aqui que a gente consiga se apegar e dizer, nossa, eu entendo o que essa pessoa está passando, ou eu me conecto com essa dor, porque é um momento muito diferente da nossa sociedade e são pessoas em posições completamente diferentes do resto da humanidade. Então, eu não sei, talvez esse distanciamento tá muito mais porque a gente não consegue se relacionar com eles em nenhum momento, né? E pra mim tá tudo bem, eu acho que eu não preciso necessariamente estar investido emocionalmente em todos os filmes que eu vejo. Eu acredito que cada filme tem um objetivo. O objetivo desse filme é mostrar a construção da bomba, todas as implicações políticas e morais que aconteceram ali e humanizar de certa forma o cara que foi responsável por criar armas que podem simplesmente destruir o planeta Terra muitas vezes. E como eu disse, o filme ele tem um ritmo muito intenso o tempo todo, mas eu não fiquei cansado como eu costumo ficar em filme de mais de 3 horas no cinema, porque eu acredito que o Nolan conseguiu me prender o filme todo com os truques de edição que ele faz e como ele consegue editar muito bem. A trama é complexa pela quantidade de peças, né, e personagens nesse tabuleiro. Então eu acho que essa característica expositiva que muita gente reclama do Nolan, eu acho que nesse filme aqui ela é extremamente importante pra gente não se perder no mar de nomes que não fazem tanto sentido pra quem não conhece a história do Projeto Manhattan ou até grandes figuras dos Estados Unidos, que talvez pra uma pessoa
dos Estados Unidos, esses nomes sejam completamente mais familiares, o que pra gente não é sempre o mesmo caso. Mas eu acredito que o ponto alto do filme tá nessa ideia dúbia que traz sobre o Oppenheimer e não decide se o pai da bomba atômica é um mocinho ou um vilão. Eu gosto como ele humaniza essa figura que foi sim diretamente responsável pela morte de milhares de pessoas em Hiroshima e Nagasaki, não só apenas com o impacto da bomba, mas por anos a fio que as pessoas continuaram sentindo os efeitos da radiação. Mas o Cillian Murphy, ele consegue sim deixar a gente na dúvida, e a gente acredita nele quando mostra ele questionando a moralidade do que ele está fazendo ou não, e a história nos prova que foi sim um ato de crueldade dos Estados Unidos, porque a guerra já tinha praticamente acabado, o Hitler já tinha se matado, só faltava meio que o Japão para se render, mas eles quiseram jogar as bombas mesmo assim, e isso nos mostra o pior do ser humano, que utiliza essa desculpa de que vai acabar com a guerra, né? Se demonstrar esse poder bélico tão alto, todo mundo vai ficar com medo e ninguém mais vai fazer guerra. O que a gente sabe que não aconteceu, na verdade todo mundo criou as próprias armas atômicas e hoje todo mundo tem bomba atômica para todo lado. A grande cena da explosão atômica é tudo isso mesmo, e o Nolan consegue construir muito bem a expectativa até chegar nesse momento. E quando chega, ele usa o silêncio para mostrar o impacto do que acabara de acontecer. E no cinema, esse silêncio é impactante. A trilha sonora do filme, dessa vez do Ludwig Göransson, ao invés do Hans Zimmer, consegue deixar a gente incomodado, tenso e investido em longas conversas que são verborrágicas sobre uma crise de consciência que a gente nem sabe se foi real. Oppenheimer é uma experiência sensorial gigantesca e eu recomendo que você veja na maior tela possível, porque o impacto desse filme é atômico. Agora eu quero saber de você. Já assistiu Oppenheimer? Deixe seus comentários no nosso Instagram em @coffeexpodcast e a gente se vê na próxima. Valeu!